No silêncio do deserto, em meio às montanhas áridas e ao vento que cortava como lâmina, o povo de Israel caminhava guiado pela nuvem da presença de Deus. Haviam saído do Egito com a mão poderosa do Senhor, atravessado o Mar Vermelho em terra seca e visto o exército de Faraó ser tragado pelas águas. Estavam livres, mas ainda não sabiam como viver como uma nação santa, separada para o Senhor. E foi nesse contexto que chegaram ao sopé do Monte Sinai, onde o próprio Deus desceria para selar com eles uma aliança eterna. Enquanto o povo armava suas tendas, Moisés subia ao monte envolto em nuvens densas. O topo da montanha parecia arder em fogo, e trovões ecoavam no céu. Cada passo de Moisés era um mergulho mais fundo no mistério divino. Lá em cima, Deus lhe falou palavras que ecoariam pela eternidade. Se obedecerdes a minha voz e guardardes a minha aliança, sereis minha propriedade exclusiva dentre todos os povos. Israel, que até então era apenas uma multidão de ex-escravos, agora receberia a honra de ser o povo escolhido, separado como reino sacerdotal e nação santa. Moisés desceu com a mensagem e o povo respondeu em uníssono: faremos tudo o que o Senhor disser. O compromisso estava firmado, mas antes que a aliança fosse selada, Deus iria revelar sua lei. E não era apenas uma lista de regras, mas a expressão da sua vontade, um código moral e espiritual que revelaria quem ele era e como o seu povo deveria viver. O Sinai não seria apenas um encontro, mas o nascimento de uma nova identidade. Ao terceiro dia, a montanha inteira tremia. Relâmpagos riscavam o céu, trombetas soavam em estrondo, e a nuvem espessa cobria o cume do Sinai. O povo estava apavorado, mas sabia que estava diante de algo maior que a vida. Moisés conduziu a congregação até a base da montanha, sem que ninguém ousasse ultrapassar os limites marcados. O Sinai ardia em fogo, e o som das trombetas aumentava cada vez mais. Então, a voz de Deus ecoou com poder, pronunciando os 10 mandamentos. Não ter outros deuses, não fazer imagens para adorar, não tomar o nome do Senhor em vão, guardar o sábado, honrar pai e mãe, não matar, não adulterar, não roubar, não dar falso testemunho, não cobiçar. 10 palavras, 10 princípios que se tornariam a base da fé, da moral e da justiça, não apenas para Israel, mas para toda a humanidade. Era como se o céu tivesse descido à terra para gravar no coração do povo a santidade de Deus. Mas aquele momento foi tão grandioso que o povo tremeu de medo. Viram os relâmpagos, ouviram os trovões e o som das trombetas, e suplicaram a Moisés: fala tu conosco e ouviremos, mas não nos fale Deus, para que não morramos. Eles entenderam que estavam diante de um Deus santo e poderoso e precisavam de um mediador. Moisés se tornou esse intermediário, o homem escolhido para subir ao monte e receber em detalhes a lei do Senhor. Durante 40 dias e 40 noites, Moisés permaneceu na presença de Deus, recebendo não apenas os mandamentos, mas também instruções para a construção do tabernáculo, o lugar onde o Senhor habitaria no meio do seu povo. Enquanto isso, Israel acampava no deserto, esperando por seu líder. Porém, a impaciência foi crescendo e logo se transformou em rebeldia. Eles pediram a Arão que fizesse um Deus visível, e ele moldou um bezerro de ouro. O povo se levantou em festa, dançando diante da imagem, quebrando assim a aliança recém-formada. Quando Moisés desceu com as 2 tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus, viu a cena de idolatria e revolta. Seu coração se encheu de ira, e ele quebrou as tábuas aos pés do monte. Foi um símbolo doloroso. O povo havia quebrado a aliança antes mesmo de guardá-la. Mas ainda assim, Deus não desistiu de Israel. Ele chamou Moisés novamente ao monte, e ali, em um ato de graça, reescreveu os mandamentos em novas tábuas, renovando sua aliança.
A lei dada no Sinai não era apenas um conjunto de normas, mas um reflexo do caráter de Deus. Cada mandamento revelava algo sobre quem Ele é: único, santo, justo, fiel. E cada mandamento apontava para a necessidade de um coração transformado. Israel, por si só, não conseguia obedecer plenamente, mas os 10 mandamentos se tornaram como um espelho que revelava a santidade divina e a fraqueza humana, preparando o caminho para a graça que viria em Cristo. A cena do Sinai ecoa até hoje. É impossível pensar na história bíblica sem imaginar aquele monte envolto em fogo, a trombeta celestial soando e o povo tremendo diante da voz de Deus. O pacto selado ali marcou não apenas a caminhada de Israel no deserto, mas também o fundamento da fé de milhões de pessoas ao longo dos séculos. A lei foi dada para mostrar o caminho, mas também para nos conduzir ao reconhecimento de que precisamos de um Salvador. Cada vez que lemos os 10 mandamentos, somos chamados a refletir sobre nossa vida. Quantas vezes colocamos outros deuses acima do Senhor? Quantas vezes cobiçamos, mentimos ou desonramos aqueles que nos geraram? A voz que ecoou no Sinai ainda fala ao coração humano, lembrando-nos que a verdadeira liberdade não está em viver sem regras, mas em andar segundo a vontade do Criador. O Sinai também nos ensina sobre reverência. O povo não podia subir à montanha, nem sequer tocar em sua base. Deus é santo, separado, e exige santidade de seu povo. Mas, ao mesmo tempo, ele se aproximou com amor, oferecendo uma aliança, um pacto de relacionamento. Não era um Deus distante, mas o Senhor que desejava habitar no meio de Israel. Séculos depois, Jesus resumiria toda a lei em 2 grandes mandamentos: amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Tudo o que foi revelado no Sinai encontraria sua plenitude em Cristo, o mediador perfeito da nova aliança. Se Moisés intercedeu pelo povo diante de Deus, Jesus se entregou em nosso lugar, cumprindo a lei e nos oferecendo vida eterna. A cena no Monte Sinai continua sendo um dos momentos mais grandiosos da história bíblica. Foi ali que Deus revelou sua vontade de forma clara. Foi ali que o povo foi chamado a viver em santidade. Foi ali que a lei foi estabelecida como farol de justiça. O Sinai não é apenas um lugar no deserto, mas um marco eterno da relação entre Deus e a humanidade. E hoje nós somos convidados a fazer parte dessa história. Assim como Israel disse, faremos tudo o que o Senhor disser. Somos chamados a obedecer, mas não por obrigação, e sim por amor. Porque em Cristo recebemos a graça que nos capacita a viver segundo os mandamentos de Deus. O Sinai aponta para a cruz, onde a justiça e a misericórdia se encontraram. Se você sente o chamado dessa mensagem, abra o coração. Permita que a voz de Deus ecoe dentro de você, não como trovões que causam medo, mas como um convite de amor. Ele deseja escrever sua lei não mais em tábuas de pedra, mas em seu coração. A aliança que começou no Sinai continua viva, e hoje você pode fazer parte dela, caminhando com Deus em obediência e fé. Agora eu te convido. Não deixe essa palavra morrer aqui. Compartilhe este vídeo, inscreva-se no canal e continue conosco nessa jornada bíblica emocionante. O mesmo Deus que falou no Sinai ainda fala hoje, e a sua voz pode transformar sua vida.